Fala galera, como vocês estão? E hoje nós iremos conversar sobre como eu pensei nas estratégias e nas diretrizes, nas criações das sugestões, das regras que definem comportamentos, que definem como você vai interagir com o mundo. Eu acredito ser muito didático vocês compreenderem de onde vem tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, e para isso vocês consigam pensar como eu penso. O que acontece, gente, é o seguinte: durante alguns períodos da minha vida, eu sempre busquei estética, estética, estética. E isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, nem trabalhava com orientação, nunca pensei que iria trabalhar com orientação. Eu jogava o jogo da performance, eu lutava, eu treinava, eu corria, eu nadava, e o jogo do trabalho. E eu percebi que a alimentação, além da parte estética, ela poderia me dar uma vida muito cheia de energia, porque eu precisava bastante energia para poder fazer e energia para poder recuperar. Eu pagava um preço. Eu não ligava de comer as mesmas coisas. A minha influência veio toda do fisiculturismo, porque era lá a Fórmula 1 de tudo que eles sabiam colocar estética. E o meu papel foi sempre estudar o que eles me passavam, mas eu não tinha conhecimento suficiente para poder mudar o que me passavam. Sempre tive orientação e eu pagava o preço de comer a mesma coisa sempre. Um dos motivos pelos quais eu comecei a estudar mais foi justamente para poder compreender como a minha alimentação poderia ser mais gostosa, com mais prazer, sem perder o que ela tinha de bom, que eu já usufruía disso, os benefícios de uma boa alimentação através, na verdade, os benefícios de uma boa alimentação através ali da disciplina, possamos dizer assim, através da repetição. Mas repetir algo que te incomoda é muito chato. E ao longo da minha vida, depois, eu foquei em conseguir colocar isso como uma dieta gostosa, não perder os princípios técnicos do bom funcionamento do corpo e das mudanças de composição corporal, das adaptações e também da parte estética, sem perder o toque especial que a comida pode causar na sua vida. Então aqui, nesse áudio, eu quero que você entenda uma coisa. Eu gosto muito de um raciocínio. Se eu te desse o corpo que você deseja hoje, na parte metabólica, de funcionalidade, estética, o que degradaria esse corpo? Lembra sempre, se eu te der tudo que você mais deseja hoje, em qualquer área da sua vida, não adiantaria, porque você não tem condições nem comportamentos para poder manter isso. Se eu te der o cargo do seu chefe, possivelmente você vai se atrapalhar inteira. Então existe um progresso, existe um espectro de progresso na vida que nós temos que respeitá-lo, nós temos que vivenciá-lo. E dessa maneira, esse espectro meu na parte do que vocês estão fazendo já tem muitos anos agregado. E claro, como especialista, eu consegui agregar cada vez mais. E aí o que acontece é que o que degrada o seu corpo vai ser ganhar gordura, perder funcionalidade e também se atrapalhar na parte metabólica. Ou seja, você passar a comer menos e ficar mais eficiente, precisando comer cada vez menos. Isso é ruim, tá? E aí o que acontece é que eu fiz uma engenharia reversa nisso. Durante algum período da minha vida, eu já apliquei as estratégias que eu passo para vocês umas 15 vezes na minha vida de forma intensa para poder secar todo. Então, acredito que essa é a 14ª vez que eu seco inteiro gravando esse áudio. E o que acontece é que eu vou aplicando as estratégias. E teve um momento da minha vida que eu cansei de crescer e pensei, eu vou secar inteiro, vou ficar seco e vou manter esse corpo durante um ano. E eu fiz isso quase durante 2 anos. E durante esse período eu tive um entendimento do mundo. Eu estava já com o corpo que eu queria, o percentual de gordura muito baixo, e eu comecei a interagir com o mundo lembrando que iria degradar meu corpo, perder massa muscular, então eu protegia ela, comendo bem, treinando, fazendo todos os princípios necessários e pré-determinados que uma dieta tem que ter para não perder massa muscular. Esse é um assunto também interessante, queremos conversar ao longo da consultoria. E eu sempre mantive a minha funcionalidade, não ia parar de treinar, não ia parar de fazer meu alongamento, não ia parar de fazer o que tem de benefício para o funcionamento do meu corpo. Meu corpo ele é posto à prova o tempo todo. Então eu tenho que cuidar muito bem dele para eu poder aguentar a vida, aguentar treinar, trabalhar, aguentar tudo que vocês possam pensar relacionados à parte física do corpo. E aí o que acontece é que eu degradaria esse corpo ganhando gordura também. Eu quero que você compreenda que o ganho de gordura ele não acontece na dieta. Porque eu nunca vou errar numa dieta fazendo com que uma pessoa ganhe gordura, ok? Possivelmente, todas as dietas que você já fez na vida,
a não ser que a pessoa quis colocar comida para você poder ganhar massa muscular, porque isso é bem complicado, e aí eu vejo muitos erros. Mas fora isso, toda vez que você chegar para um profissional e você pedir uma dieta para poder abaixar percentual de gordura, se ele não for muito iniciante para ficar usando fórmula, você vai receber uma dieta em déficit, uma dieta que não te engorda. Então a mensagem aqui é que raramente você tem em mãos uma gaveta que foi feita para você poder emagrecer e queria te engordar. Então você não engorda seguindo dieta. Você não engorda comendo a comida da sua dieta. Muitas das pessoas iniciantes chegam até mim e me perguntam: Danilo, eu vou emagrecer comendo o que você coloca para mim? Eu falo: olha, você nunca iria engordar e o que te engorda nunca vai ser a comida na dieta. O que te engorda é a comida quando você se afasta da sua dieta. O que engorda vocês, gente, é a sua diversão. A sua diversão com comida e bebida. E quando eu coloco diversão, tem que ter prazer. Então, na hora que eu coloco prazer, eu coloco emoção também. Quando você, perante emoções positivas e negativas, come, você tem possibilidade de comer a mais do que você precisa. Quando você, por compensação, por ansiedade ou qualquer outra indução, come a mais do que você precisa por intervalo de tempo, você tem a chance de engordar. Engordar nada mais é, senão vocês não se lembram, do que armazenar energia no corpo. E aí o que acontece é que a sua função é sempre entender qual a quantidade de comida que você pode comer nos eventos que te afastam da sua dieta. E olha como é interessante, então, eu vivenciando isso e orientando as pessoas, querendo que todo mundo não só tenha um resultado, mas eu preparo vocês com aquele pensamento que se eu te desse o corpo que você deseja, qual o comportamento que você tem que ter na sua tomada de decisão para você poder ter qualidade de vida, para que você evolua. Isso aqui é fantástico. Porque, além de te preparar para o futuro, na sua tomada de decisão, se eu conseguir fazer com que você compreenda isso aqui, eu otimizo a sua curva de melhora para que você melhore no maior intervalo de tempo possível, para que você aprenda a viver a sua vida sem ganhar gordura, para que você consiga ser recompensada pelo seu esforço, para que a gente viva a nossa jornada de uma maneira única, para que você aprenda a tomar decisões. Isso é muito lindo, é muito bacana. É tudo que eu mais sei na parte de orientação que eu utilizo na minha vida, quando eu sempre consigo alcançar o corpo dos meus sonhos, para ele não ser degradado. E claro, isso será um esforço constante. Constantemente eu tenho que rever os meus vídeos, eu tenho que rever os meus áudios, eu tenho que refinar o meu comportamento, porque o mundo te convida a errar, o mundo te convida a comer a mais. As pessoas à sua volta te convidam a comer a mais. Mas o mundo e as pessoas, elas são moduladas pela gente. Nós não vencemos o ambiente, mas nós controlamos os ambientes internos e externos e nós modificamos o nosso comportamento à medida que a gente tem boas regras, boas diretrizes que definem para a gente limites aonde você aprende a ser feliz dentro desse limite. Então, dessa maneira, tudo o que eu passo para vocês de diretrizes, de regras, de organização, é sempre algo que vai fazer com que você tenha resultado. Detalhe, eu não esqueço de uma coisa. Quanto mais enérgico é o seu orientador, pior é a sua vida. Lembra que eu vim do mundo do fisiculturismo, onde não tinha dessa. Comida é comida, tem uma função, não existiu a visão, a motiva afetiva da comida. Esse foi um dos motivos que eu comecei a estudar. Esse foi um dos motivos que eu comecei a pensar com a minha cabeça de engenharia, que fazer dieta nem era tão complicado assim, era pouco variável. E quando eu comecei a estudar realmente a fundo, realmente, são poucas variáveis na comida, mas na hora que entra dentro do seu corpo, as variáveis são infinitas, porque as adaptações metabólicas do corpo que evoluiu e hoje é assim complexo, elas são inúmeras, fantásticas e elas sofrem muitas adaptações. Então, dessa maneira, o que eu quero que você compreenda aqui é que eu fiz de uma maneira para você poder ter qualidade de vida. Sabe quando eu fiquei muito seco mesmo, e eu olhei para o mundo e falei, o que vai me engordar vão ser os eventos sociais. O que vai me engordar vai ser o vínculo das minhas emoções com comida. O que vai me engordar vai ser alguma indução aonde eu acordo sempre para acertar, mas ao longo do dia vai acontecer alguma coisa que vai fazer eu ter a possibilidade de comer a mais do que eu preciso. E eu comecei a ter um olhar durante um ano com esse olhar para o mundo. E aí eu fui escrevendo e definindo as diretrizes. Então, dessa maneira, eu consegui encontrar qual que seria a máxima quantidade de satisfação e de prazer que eu posso ter com comida e bebida dentro da minha vida. Lembra sempre, eu podia zerar todas as interferências. Vai ficar só fazendo cardio, treinando e não pode fazer refeição livre, vai seguir minha dieta 100%. Você não é um robô, você não é uma máquina.
Eu não quero que você alcance um corpo assim. Eu já alcancei um corpo assim várias vezes. As primeiras todas as vezes que eu fui secar, não digo 8 vezes que eu sequei, eu fiz isso. Zerei a interferência, fiquei dentro de casa, treinei, pagava o preço e não ligava. Quantas dessas vezes eu mantive o meu corpo? Nenhuma. De novo, mais um questionamento meu. Lembra sempre, olha só, tudo que eu passo para vocês eu já testei, já validei, tudo está na parte prática. Eu desci pro play muito antes de orientar alguém. E até hoje faço. Eu amo a parte prática, eu amo fazer dieta, eu amo seguir dieta, eu amo observar como o meu corpo ele funciona, observar como eu posso controlar minha mente para poder fazer com que o meu corpo ele funcione melhor. Dessa maneira, eu criei então as diretrizes baseadas na parte técnica, na parte de otimização de resultado, mas na parte de conforto. Qual que é a maior quantidade de prazer com comida e bebida que eu posso ter para eu poder viver em sociedade, para eu poder criar certas regras e para poder manter meu corpo. E eu pus isso à prova, porque eu não sabia se ia dar certo ou não. E na hora que eu coloquei à prova, eu comecei a perceber que eu era muito feliz dentro das diretrizes, que elas definiam limites para mim, e esses limites eram bons. E no final das contas, eu incorporei isso para a minha vida, ou seja, todos os eventos que eu participo hoje, e para todos eles existe uma diretriz, para alguns é análogo do que para outros, por isso que qualquer dúvida e qualquer dificuldade você tem que me falar, e eu sempre utilizo a dúvida e dificuldade de uma pessoa, porque aqui nós somos uma comunidade, para poder esclarecer para outras. Mas lembra sempre, a sua consultoria é individualizada. Eu te vendi algo que é eu e você. Mas mesmo assim eu crio bons textos, bons materiais. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, por isso que esse áudio aqui é um áudio geral. E aí o que acontece é que a partir de agora eu quero que você observe e leia e veja tudo o que eu produzo sobre esse mapa mental. Tudo o que eu faço foi baseado na parte prática para você poder ter saúde, qualidade de vida, funcionalidade, estética, parte metabólica, para você poder ter um corpo que funciona muito melhor do que qualquer outra pessoa, para você poder ter um ambiente interno e externo de controle mental para que você conquiste não só a parte estética, porque isso é brinde, mas uma vida muito mais próspera. Um controle muito maior sobre todas as situações, eventos, momentos, porque dessa maneira a vida ela funciona muito melhor. Eu fiz isso tudo ainda lembrando em consideração que você não é um robô, que eu quero sim ter prazer com comida e bebida, mas esse prazer ele tem que ser limitado por questões fisiológicas. O dia que você não limitar o prazer momentâneo, o mundo vai fazer isso. E o limite do mundo é você se entupir de comida até a tampa. Beleza? Então fica mais esse ensinamento para vocês poderem começar a entender mais quem é o autor dos textos e dos áudios e quem é o seu orientador, porque entender isso é fundamental para que você consiga absorver cada vez mais o conhecimento que eu tenho para poder construir junto com você.